Olá, todos e todas. Eu sou Zelma Cavalcante, eu sou advogada, atuo junto à Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, sou do movimento 65, aqui no Piauí, e integrante da Fundação Maurício Grabois. Quero começar agradecendo a todos e todas que estão nos ouvindo, estão nessa live, pedir para todo mundo compartilhar, para a gente ter um alcance maior, e também pedir que vocês enviem o link pelos seus grupos de WhatsApp. Para a gente conversar hoje, o nosso convidado, que é conhecido de boa parte das pessoas que certamente estão aqui, é o professor Bernardo. O Bernardo, ele é historiador, inclusive estudamos juntos na Universidade Federal do Piauí, fizemos movimento estudantil juntos também, na década de 80, não é, Bernardo? E Bernardo é professor adjunto do Departamento de História, da UFP, ele é mestre em História do Brasil, na linha de pesquisa História, Cidade e Cultura, também tem doutorado em História Social do Norte e Nordeste do Brasil, na linha de pesquisa Cultura e Memória, é especialista em História do Brasil, em História do Piauí, e também é técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. No Tribunal de Contas do Estado, ele é o coordenador geral de um projeto muito interessante, um projeto cultural chamado Cestas Sem Conta, que algumas pessoas já devem conhecer. Vamos começar, Bernardo. Eu queria perguntar para você, a sua dissertação de mestrado chama-se Cartografias do Prazer, Boemia e Prostituição em Teresina, de 1930 a 1970. E eu queria que você nos dissesse o que motivou essa tua escolha, de você colocar a sua capacidade, a sua capacidade profissional, a sua disposição de exatamente dar visibilidade a essas pessoas anônimas, a esses invisíveis, que é dentro da história social, é um campo de pesquisa. Explica para a gente o que foi que te motivou. Primeiro, eu quero saudar a todos que nos assistem nesse momento, e a todas e a todos, né? E agradecer a minha amiga Zelma Cavalcante, doutora Zelma, que temos uma relação de amizade há muito tempo, da época de movimento estudantil, de militância política, movimento estudantil, na Universidade Federal do Piauí. E a gente, na formação intelectual, a gente tem aquelas influências, né, intelectuais do momento que a produção do conhecimento está se verificando. Eu primeiro eu sou de origem humilde, e eu entrei na universidade fazendo um curso de tecnologia, de tecnólogo, e vi que aquilo não me satisfazia, e eu tinha a intenção de buscar algo que me desse prazer, que não fosse apenas o lado, vamos dizer assim, pragmático da coisa, do ponto de vista da profissão. E escolhi certo, fazer economia também, ciências sociais, mas escolhi certo fazer história. E na história eu tive uma formação marcada, né, politicamente, porque o momento que a gente vivenciava aquilo, e que me foi muito importante na minha formação, né? Mas eu busquei também crescer junto com o que a história, nos seus novos domínios, estava produzindo, estava acontecendo também, que essa história social, uma história além dessa análise econômica e política, mas também uma história social, e dentro dessa história social, no sentido mais amplo, os vários domínios, né, vários campos que foram surgindo aí ao longo dos anos 80 para cá, me interessar, portanto, por uma área que eu pudesse conhecer além do econômico e além do político, e procurasse ver outros aspectos que a história tradicional não mostrava, né? Digamos, uma história vista de baixo, uma história periférica, uma história dos marginais. Então, quando eu escolhi esse tema de trabalhar como principais sujeitos as prostitutas e os clientes, eu fui até criticado, até por colegas mesmo, né?
mas eu persisti porque a gente precisa dar visibilidade a esses sujeitos que estão durante muito tempo aí no claustro da história e que, sem a compreensão da história desses sujeitos, a gente não tem uma compreensão mais completa, mais aprofundada de uma sociedade, de um povo. É preciso a gente entender que essa história nós fazemos. A história é feita por aqueles que têm o poder, que têm o poder de decisão, aqueles que são subordinados pelos estratos periféricos, subalternos, e aqueles que são também marginalizados. Então, tem uma influência também da produção historiográfica a nível internacional e a nível nacional também. Surgiu um historiador chamado Edgar Dedeca, com um livro chamado Silêncio dos Vencidos, depois veio a história da vida privada, e nesse contexto eu fui me interessando pelas questões de gênero, porque era um momento que se estava discutindo muito, como até hoje, um momento em voga. Eu tinha muito, não nasci aqui em Teresina, vim para cá adolescente, né, e tinha muito interesse em conhecer um pouco mais da história da principal zona de prostituição, que era a Paissandu. Então, resolvi trabalhar com a prostituição, mas não vendo como uma coisa imoral, uma coisa indecente. Por isso mesmo, eu busquei esse termo de cartografias do prazer, porque são vários insights, são várias abordagens que eu faço, mapeando os territórios da prostituição em Teresina, do entorno do centro de Teresina também, e os vários sujeitos que ali eles agem, são protagonistas, né, dentro das suas ações, tecendo, né, formando a tessitura dessas relações consideradas por muito ilícitas, mas que é interessante ver, interessante conhecer, porque se nós não conhecemos como era a prostituição antigamente, a zona boêmia, nós também não vamos compreender muito o que é essa mesma prática nos dias de hoje. E ainda, eu tive que abordar, porque a prostituição não quer dizer que ela seja diurna ou noturna, mas ela significa, né, um espaço da cidade, ela dá uma significação a determinados territórios da cidade. Então, isso se verificava na época dos anos 30 a 70, esses espaços, como até hoje a cidade tem uma significação durante o dia daqueles espaços, e à noite é outro, os sujeitos são outros, as relações são outras, né? Durante o dia, que está muito associado ao trabalho, aos negócios, e à noite está muito associado ao ócio, ao lazer, à boemia, à prostituição. Então, era preciso abordar essa cidade de Teresina na perspectiva noturna, e por isso que eu busquei esse título, Cartografia do Prazer, analisando esse sujeito e suas relações, mas na perspectiva da noite teresinense. Ok. Já tem aqui o Francisco Nascimento dizendo que você, professor Bernardo Sá Filho, é muito querido. Luiz Valadares também, dizendo que somos dois queridos. Obrigada a vocês. Bom, vamos aqui a uma outra provocação. Na sua dissertação, você aponta, logo no primeiro capítulo, alguns aspectos de conquistas da cidade de Teresina rumo à urbanização, à sua modernização. E aí tem, assim, até alguns exemplos, o telefone, né, o cinema falado, né, cinema falado, que já chegou em 33, quer dizer, a Faculdade de Direito em 1931, a Faculdade de Filosofia ainda em 1958, enfim, então, a cidade, ela se projetava para ser uma cidade urbana e uma cidade moderna. Apesar disso, você coloca que a cidade ainda manteve hábitos um tanto quanto provincianos, de vivência e de convivência. E de lá para cá, Bernardo, você que continuou estudando, para além desse marco temporal da sua pesquisa, comente aí alguns costumes que você encontrou, né, na sua pesquisa, ao dar esse olhar, né, mais para o passado, mas que ainda hoje persiste em Teresina. Eu não estou te ouvindo. Desculpa, um probleminha técnico. Ok,
Então, primeiro mandar um abraço ao Alcides Valadares também. Então, a cidade, ela é marcada naquele momento que tem um impacto positivo na economia piauiense, com a economia do extrativismo, que permite uma geração de receita no setor público, investimento, né, na cidade, em alguns aspectos a gente chama de urbanização, uma melhoria. Por conta disso, você tem também o crescimento da zona de prostituição também, o cinema, que passa a ser o cinema falado, o bonde como ícones assim, da modernidade também, esse conjunto de implementos, né, que são realizados na cidade, a iluminação pública, enfim. Mas o comportamento, né? Então, o comportamento também, você tem uma cidade que foi planejada em meados do século passado, do século XIX, portanto, e que no século XX, aí já aproximando um centenário, era uma cidade que se mantinha ainda muito pequena enquanto núcleo urbano e as relações também ainda eram bastante conservadoras. Mas isso vem por conta, primeiro, uma dificuldade de comunicação. Teresina, como a província do Piauí como um todo, não tinha muita articulação, dada a dificuldade de comunicação, e com o que seria a parte mais desenvolvida, Rio de Janeiro, São Paulo, mas principalmente o Rio, que influencia até hoje o restante do país. Então, a cidade se ressente dessa facilidade de comunicação, de ter, assim, num tempo mais curto, o conhecimento das inovações, do modernismo, dos comportamentos. Mas isso vai chegando, embora tardiamente, certo? Agora, os aspectos provincianos, o que seria provinciano? Quer dizer, são aspectos típicos do momento da província e seria, portanto, conservador em relação àquilo que a gente chamaria moderno. Seria isso? Então, dentro desse aspecto que a gente observa de uma moral que procura controlar a família, uma cidade que é bastante religiosa, que você tem uma moral pela igreja, pelo Estado, pelas próprias famílias também, tradicionais também, de manter aquele padrão de uma sociedade pudica, não é? E o centro da cidade se torna, portanto, como espaço desses sujeitos que têm essa vida controlada e, portanto, uma conduta que é exemplar em termos do comportamento, das relações. Mas é interessante que, contraditoriamente, você tem uma periferia que é transgressora. Então, os sujeitos que são marginais, né, porque são marginais devido ao próprio perímetro urbano da cidade, e marginais devido ao próprio tipo de relação que se estabelecem dentro dessa cidade. Então, o centro e as margens. E a gente vê algumas coisas desse período, que é uma cidade que até bem pouco tempo ainda tinha o hábito de manter essa relação com a vizinhança, ter o comportamento da sociedade patriarcal, certo? Portanto, machista, uma sociedade que é autoritária, mas alguns comportamentos assim típicos, tipo sentar à porta da rua, à boca da noite, para pôr o papo em dias, ainda é possível, apesar da violência, observar isso, né, em alguns cantos, alguns bairros, muito esporadicamente, né? Então, o medo social naquele momento, que era muito mais o medo do pecado, do sobrenatural, que hoje se torna um medo mais da violência. Hoje nós vivemos um medo do Covid, né, da Covid, a pandemia, essa condição impositiva do isolamento social que nós estamos vivendo nesse momento. Então, nós temos a prática do sereno, que é uma coisa que vem lá do período provinciano. O que é o sereno? São aqueles espaços em frente os lugares, né, onde se realizam eventos noturnos, em frente às boates, em frente às casas de shows, em frente aos clubes, e ali as pessoas estão para observar as outras. Então, o sereno ainda é muito presente, o Padre Chaves já colocava isso
no livro dele, quando ele falava exatamente nas primeiras décadas de Teresina, e hoje ainda existe em Teresina. Então, basta você ver que uma determinada casa de show vai ter um show, e no dia, na manhã, o show à noite, pela manhã, ou até no dia anterior, já estão lá armando as barraquinhas, né, no espaço público, onde vai se vender a caipirinha, onde as pessoas, muitas vão para ali, elas não vão nem assistir o show, muitas, elas vão para o Sereno. Né? O Sereno é aquilo, é uma prática que existe até hoje. Se você pegar aqui nas principais casas de shows, estão lá aquelas pessoas que dizem, eu vou para o show do fulano de tal, você entrou? Não entrei, eu fiquei fora. Então, quando a gente fica mesmo do lado de fora ali, só entra na hora mesmo que está começando aquele artista que a gente foi preferencialmente para vê-lo. Né? Então, esta é uma outra conduta, né? Um outro comportamento que a gente observa até hoje. Né? Bernardo, sobre essa história essa cultura, né, de você organizar assim, no entorno dos shows, tem até aquela história, né, que se você marca um evento, o sucesso do evento já é predito, digamos assim, pela quantidade de pessoas que se formam ao redor, né? Quer dizer, quando parece que o povo tem uma espécie de, assim, de intuição, né? Quando um evento não tem muita gente, não tem muitas banquinhas de caipirinhas, é porque não pegou, né? Digamos assim. É muito interessante. Então, chama-se Sereno. E teria algum outro aspecto, por exemplo, em relação à boemia? Teresina é uma cidade boêmia? Sim, eu acho que Teresina é uma cidade notiva, né? Porque é uma cidade que fica no sertão, é a única capital que não fica no litoral, então nós não temos praia, portanto, isso, dada também as elevadas temperaturas, inviabiliza o tipo de lazer de entretenimento diurno. Então, nós temos um lazer preferencialmente noturno. E aí você tem também a prática da boemia. Então, a boemia vem desde o momento, né, o primeiro momento da cidade, quando não se tinha ainda clubes, tinha apenas o Teatro Santa Teresa, e vai se formando a zona de prostituição, próximo ao cais, próximo ao porto, à margem do Rio Parnaíba. Ali era um espaço onde transitava preferencialmente uma população masculina, do sexo masculino, eram homens de negócio, caixeiros viajantes, vareiros, navegadores, enfim. E como toda a região portuária, fluvial ou marítima, termina se tornando também uma zona de prostituição. Dali surgiu a Paissandu. E a Paissandu se torna, portanto, uma região de prostituição, depois considerada, dentro da classificação dos outros territórios de prostituição, considerada uma zona de elite. E aí você tem os boêmios. Então, quem é o boêmio? Né? Quem é o boêmio? Então, durante muito tempo, esse termo serviu para estigmatizar o sujeito, né, masculino, apesar que hoje nós temos também muitas mulheres que são boêmias, artistas principalmente, escritoras também. Então, essa boêmia é uma prática notiva. Né? O boêmio, existe até os 10 mandamentos do boêmio, quer dizer, o primeiro diz, amar a noite sobre todas as coisas. Né? O boêmio é a noite, ele faz da sua vida, a vida à noite, ele aprecia a lua, as estrelas, como diz o Lupicínio Rodrigues, e ele transita nesses territórios onde os amigos, as relações que ele estabelece, ele pode ser um homem de negócio durante o dia, um pai de família, um advogado, um político, e à noite, cujas amizades que ele mantém são pessoas que têm esse mesmo perfil, que estão nesse mesmo estado social, mas que à noite quem são os sujeitos com os quais ele interage. É a prostituta, é o garçom, é o músico, é o porteiro, é o motorista de táxi, é o segurança. São sujeitos típicos da noite. Então, Teresina é uma cidade boêmia, onde o principal, o reduto do boêmio é o bar. Então, Teresina é uma cidade onde você tem em todos os bairros, em todos os cantos, muitos bares, né? Não precisa ser um bar sofisticado, é um ponto de encontro, apesar de que os bares não abrem, não funcionam só à noite, mas preferencialmente à noite. Então, é um lugar noturno,
E eu diria que a boemia ainda é praticada muito em Teresina, e embora tenha adquirido um outro aspecto não tão mais tão romântico como naquele momento dos anos 30 até os anos 50, principalmente, né, onde surgiu toda um conjunto, um acervo musical tipo da boemia, com alguns nomes como Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran, Antônio Maria, o próprio Tom Jobim e tal. O samba-canção é a música típica, né, do boêmio. Então, boêmio não é subjetivo, esse sujeito, embora ele tenha sido estigmatizado durante muito tempo, para colocar o espaço da rua, né, o espaço do bar, do botequim, como o território da perversão, né, do pecado, da sujeira, do ponto de vista moral, da degradação, em oposição ao lar, né, que é o espaço sadio, o espaço balsâmico, né, da família. Então, se contrapõe a isso, isto por conta de uma moral vigente na sociedade que defendia a família como o porto até hoje, né? Porto seguro. Então, não tinha não eram bem vistos sujeitos que praticavam a boemia porque eles estavam fora do lar. Ele se divestia também fora do lar. Como da mesma forma que não era bem vista a mulher que era desquitada, a mulher solteira, ou a solteirona, aquela que não casou. Ela é estigmatizada. Acendeira. Acendeira. Ou a acendeira, a acendeira é aquela mulher separada, né? Então, tudo isto eram sujeitos que eram marginalizados, dada essa moral vigente e pudica nessa época. Mas a boemia, ela continua sendo praticada em Teresina, existem muitos boêmios, muitos bares. Um outro mandamento do boêmio é que ele seja fiel a um bar, embora ele frequente outro. Geralmente ele tem essa fidelidade naquele espaço, e que ele seja amigo de um dos garçons ou de todos, saiba o nome, porque é no ombro de um deles que certamente algum dia ele vai chorar, já chorou as mágoas, o amor não, mal resolvido de alguma mulher também. É muito interessante essa questão da boemia, né? Que Teresina é uma cidade boêmia. E assim, aqui em Teresina... Só tem uma coisa que eu acho que não é legal, é que o teresinense, ele se diverte à noite, mas ele, cada vez mais, ele vai retardando esse horário. Então, o que antes, ou em outras capitais hoje, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, cedo da noite, 8 horas, às 21 horas, 20 horas, você já está, enfim, na balada. Aqui, 11 horas da noite, você está pensando para onde você vai. Isso é verdade, isso é verdade. E também, assim, Bernardo, um traço que eu observo, que você vai me dizer se isso configura um aspecto de fato cultural, né, de Teresina, é que a gente é muito de terminar a noite num bar ou restaurante. Qualquer programa que você faça, normalmente, você termina se dirigindo com aquele grupo de amigos para um bar, né? Ou um restaurante, mas de qualquer modo. Isso seria pode ser caracterizado como um dos costumes dos teresinenses? Sim, culturalmente falando. O teresinense, ele é notivo, né? Ele se diverte preferencialmente à noite. Então, é um evento político, às vezes é um evento literário, é um evento artístico, né? Você vai para uma vernissage, você vai para o teatro, você vai ao cinema, você vai ao shopping. Assim, aquela programação de lazer, de diversão que você tem no início da noite, que você termina a noite se deslocando exatamente para um desses bares, um desses pontos, onde ali você termina completando a sua noite. Os jovens da época, né, do que eu enfoco essa análise, eles terminavam a noite na Paissandu, né, saía da tertúlia do Clube dos Diários, depois de estar no cinema e depois ficar volteando em torno do relógio na Praça Pedro II, as moças de família, as moças de direito, elas retornavam para os seus lares e os homens iam completar a noite na Paissandu. E aqui, homens e mulheres que gostam da noite, se divertem à noite, terminam convergindo para determinados pontos que são bem típicos, bem característicos
da noite. Nós tivemos aqui alguns bares, né, que marcaram época, assim, bem típico, não eram bares sofisticados, desde o Bar Carnaúba, né, nesse momento que foi onde intelectuais, na zona não precisa dizer, porque a zona toda ela é permeada, é marcada por bares. Todos os clubes, obrigatoriamente, têm um bar. Mas existia alguns como o famoso BDC. O BDC era um barzinho ali que fez dos anos 70, 80, que ficava na Pedro II, ou a Maria Tijubina, no Mafuá, ou o Pesqueirinho, ou a Birosca, enfim, vários pontos que as pessoas terminavam se deslocando para aqueles bares, e onde ali finalizava a noite. Geralmente, eles iam comer algum prato típico, uma iguaria, uma panelada, um caldo, uma galinha, caipira, regado ali de bebida, cerveja, ou cachaça, ou sabe, uísque também. Então, algumas pessoas, alguns intelectuais que Paulinho da Viola esteve no BDC depois do show no Teatro 4 de Setembro. O próprio Darcy Ribeiro, o grande antropólogo, foi na Maria Tijubina, né, levado pelos professores, as pessoas que tinham trazido para que ele proferisse aqui uma palestra, e depois, ao final da conferência da palestra, então, levaram o Darcy Ribeiro lá para conhecer o bar da Maria Tijubina, que ficava ali no Mafuá, um lugar que foi uma zona de prostituição, uma região que foi muito pesada nos anos 50, né? Até os anos 60 também, bastante violenta. E ali você não tem só sujeitos da elite, ali você tinha os intelectuais, você tinha jogadores de futebol, você tinha prostitutas, ladrões, né? Enfim, os mais diferentes tipos de sujeito, e terminava o bar sendo também esse lugar democrático que abriga todos e que permite você falar de tudo e acordar tudo, e no outro dia seguinte desconsiderar tudo também, né? Aquela história, o que se faz em Vegas, fica em Vegas, né? Mesa de bar é democrática e não se pode espalhar, né? Bernardo, aqui, assim, alguns amigos queridos estão, assim, mandando abraço para a gente, o Modesto Paulino, a Socorro, né, que é do Supapson, né, meu amigo Parceles, o Raimundo Lopes, aquele do nosso companheiro, Itana é uma baiana arretada, né, que tá querendo acabar a pandemia para conhecer Teresina, né, e depois dessa live aqui, certamente aumentou a vontade, né, o Mauro Sampaio, a Lourdes, enfim, Lidiane, um abraço, tá achando interessante, Flávio André, o Serginho, o Bernardo, enfim. Obrigada, viu, gente? A ideia é da gente realmente conversar sobre Teresina dessa forma descontraída e de forma que a gente ia lembrar, né, o que é essa cidade, né? Quais são jogar esse olhar sobre a nossa cultura, sobre as nossas identidades, porque a gente, é aquela história, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. E Teresina precisa ser amada para ser protegida. A propósito, uma outra pergunta, eu já passo para outra pergunta, Bernardo. Uma coisa assim, no próprio convite nosso, a gente botou assim, Teresina, um olhar sobre seus costumes e identidades. Não foi aleatório a gente colocar identidades do plural, né? E assim, eu mesma já participei de várias conversas e é uma coisa recorrente, essa coisa assim, de que Teresina, ela não tem uma identidade, né, considerada por todos, e que isso seria uma coisa boa, seria uma coisa ruim. Há aquela discussão de que a gente seria cosmopolita. Como é que você vê isso? Eu queria que você falasse sobre isso, essa questão da identidade, das identidades, até que ponto Teresina, de fato, não, entendeu? Não tem essa identidade, por que não tem essa identidade? Até que ponto não são as pessoas que têm um próprio olhar sobre a cidade, que não valoriza isso que a gente tem? Fala para a gente da sua pesquisa e na sua vivência, porque, gente, olha, o Bernardo, ele não é só um pesquisador da academia, o Bernardo, ele vivencia profundamente a cidade,
né? Seja no futebol, seja no carnaval, seja na cultura, nas tradições populares. Então, assim, ele é uma pessoa que ele tem a teoria, digamos assim, e a prática, né? Então, vamos tratar disso, sobre essa questão da identidade ou identidades em Teresina, e por que isso, de algum modo, traz um certo desconforto para algumas pessoas que dizem assim, mas Fortaleza é a capital do forró, Recife é a capital do frevo, e Teresina... Então, fala para a gente sobre isso. Eu acho que nós temos várias identidades de grupos sociais que assim se veem, né, como pertencente a determinadas práticas sociais e culturais aqui em Teresina. Eu amo Teresina, eu não nasci aqui, mas a maior parte da minha vida eu já estou radicado aqui há muito tempo, desde os 15 anos de idade, então eu amo Teresina. E quando a gente sai aí para outra cidade, para morar fora, passar um tempo fora, que a gente vê o quanto Teresina é uma cidade boa de se viver. Mas precisaria que nós teresinenses, seja de nascimento, seja de adoção, de coração, como a gente diz, como você falou, conhecêssemos melhor essa cidade, né, para a gente poder amá-la mais, né? Então, a gente não deve ficar simplesmente como uma cidade cosmopolita, importando tudo que vem, que é moderno, né, que se coloca como Bernardo, desculpa, está sem áudio aqui, então o Mauro está avisando que está sem áudio. Veja aí o seu microfone. Está ouvindo agora? Voltou? Eu não estou lhe ouvindo. Fazer ao vivo, né? A distância dá nisso, né? Você está me ouvindo agora? Não, estou ouvindo. Você também está ouvindo? Agora eu vou ouvir também. A questão era isso, sobre as identidades de Teresina. Certo. Então, eu acho que Teresina não tem uma identidade rotulada, assim, do ponto de vista do marketing comercial, digamos assim. Dizer assim, a capital do reggae, São Luís, a capital do forró, Fortaleza, o frevo, o axé music, o frevo, Recife, né? Nós não temos, assim, esse slogan, a não ser aquele de Cidade Verde, né, que foi pronunciado por um poeta maranhense. Já há muito tempo que nós nem fazemos mais jus, né, a esse rótulo de Teresina, Cidade Verde do Brasil, porque nós sofremos bastante com essa questão do meio ambiente e o desmatamento do entorno da cidade, não a reposição dessa arborização. Mas nós temos muitos costumes, assim, que eu acho que a gente precisaria se ver como pertencente, né? Para você ter identidade, você precisa ter esse sentimento de pertencimento. E você não tem esse sentimento se você desconhece a história, você desconhece o significado sobretudo, da cultura popular. Então, nós temos um processo, vivemos um processo, a meu ver, muito violento de desfiguração desse patrimônio material, e eu diria até imaterial, talvez involuntariamente, por conta da massificação, da globalização, mas do ponto de vista material, né? Do ponto de vista material, quando você tem essa desfiguração da paisagem, ou das paisagens físicas, arquitetônicas de determinados espaços na cidade. Então, é importante preservar esse patrimônio que é material, porque são documentos, né, da história. Então, são marcos de uma historicidade que, embora hoje não seja mais vivenciado por aqueles que construíram, né, aquela tessitura, aquela historicidade em determinado momento, mas que eles estão ali como registros para serem conhecidos. E, portanto, a gente saber que Teresina era dessa determinada forma. Então, assim, com tristeza, a gente vê assim, a demolição de muitos casarões no centro da cidade, que tem um significado histórico, né?
importante para a gente entender melhor essa cidade, no lugar dos quais se constrói uns estacionamentos muito feios, né? Enfim, e a gente não vê o cuidado do poder público nesse sentido da preservação. Então, nós corremos o risco de sermos uma cidade que nem chamamos atenção, porque nós não temos nada de materialidade do ponto de vista histórico, né, que marca uma determinada época, e nem somos uma cidade com grandes atrações da modernidade nos tempos atuais. Nós temos, assim, pontos turísticos. O que é o principal ponto turístico hoje? A Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada realmente é um marco na arquitetura arrojada, comemorativa ao centenário da cidade. Foi há algum tempo a Ponte Metálica, que continua lá, né, cumprindo, né, esse papel como registro, como documento de uma arquitetura da modernidade, da estrada de ferro, ligando esses dois estados. Ela é de 39, então precisaria até conhecer mais que o significado dessa ponte João Luiz Ferreira, o que ela significou em termos de modernidade, mas em termos de desenvolvimento econômico e social para esses dois estados também. Não é só a arquitetura da ponte, né? Então, as pessoas já nem mudaram agora o olhar para ver o que é o novo e o que é o moderno, que é a Ponte Estaiada. Então, nós temos o centro, que a gente chamaria de centro histórico, onde a cidade surgiu, que é a praça, no entorno da Praça Marechal Deodoro. Ali está o marco zero da cidade, né? A igreja que foi fundada inicialmente para, em torno dela, ser edificada a cidade, ser implantada a cidade. Nós temos alguns prédios do mercado central que continua sendo, tempos e tempos, sofrendo reformas, passando por reformas, não se sabe qual foi a forma original mais, mas nós temos ali prédios históricos importantes que merecem ser preservados, como o prédio onde foi instalada a Companhia de Navegação, ainda é original ainda. Nós temos o que foi restaurado agora há pouco tempo, que foi o primeiro teatro de Teresina, o Teatro Santa Teresa. Enfim, nós temos ali o marco, aquela pirâmide dentro da praça, né, dentro da praça. Ali é o marco que representa a fundação da cidade. Me permita, eu acho que esse tema vai ser objeto da nossa próxima pergunta, inclusive, mas assim, eu queria que você contasse, dividisse com todo mundo que está aqui na live, aquela história deliciosa que você me falou outro dia, que você lembrou outro dia, da festa, né, de inauguração, né, de centenário, me parece que do Meduna, foi isso? Assim, porque você fala que a identidade tem a ver com pertencimento. Então, assim, até que ponto... Porque a gente tem uma culinária fantástica, a gente tem, do ponto de vista da música, a gente faz do jazz ao baião aqui em Teresina, a gente tem dança, a gente tem poesia, a gente tem o cartoon, quer dizer, nós temos as várias... o teatro, nós temos muitas produções fantásticas, assim, e por que isso não consegue despertar esse sentimento, assim, de pertencimento a ponto de a gente sentir orgulho? O teresinense tem orgulho da sua cidade? Na maioria, eu diria que não. Eu diria que não, assim. Eu tenho muito orgulho, né, mas, assim, eu já vi gente negar que morava aqui certa vez em Cuiabá, no congresso, quando era estudante, peguei assim de cara uma colega dizendo que era do Acre, morando bem aqui no Mafuá. Então, assim, morando no Mafuá, eu acho que ela nem conhecia bem também o que era o Acre. Então, assim, eu acho que Teresina tem uma produção cultural do ponto de vista da arte, né? Do ponto de vista artístico, nós temos uma produção, nós temos grandes arquitetos, grandes escritores, dançarinos, teatrólogos, né? Enfim, nós temos casas de show, nós temos uma orquestra sinfônica maravilhosa, nós temos muitos músicos, né? Nós temos, enfim, e praticamos determinados eventos. O que eu acho que precisa é socializar isto. É preciso que esta produção artística cultural chegue até esses sujeitos
periféricos, não somente da periferia do ponto de vista do território, mas do ponto de vista social. Porque dizer assim, mas a periferia, ele não gosta de uma música, ele não vai saber apreciar a orquestra sinfônica, se tocar uma música lá do Tchaikovsky, né? Ou ele só vai gostar se tocar Luiz Gonzaga. Isso, o maestro Aurélio Melo faz isso muito bem. Mas como? Se ele não conheceu, se ele não conhece, se não é dada a oportunidade, né? O Balé Bolshoi veio aqui apresentar-se no Parque da Cidade, né? E o Parque da Cidade é circundado ali por bairros muito, muito pobres, e tinha cerca de umas 20, 25 mil pessoas. Foi surpreendente porque aquele público, como ele soube assistir aquele espetáculo do balé clássico e soube aplaudir na hora exata. Então, é um preconceito dizer, né, como é um preconceito também das elites, em não gostar ou não se identificar com aquilo que é bem peculiar da nossa cultura popular. Então, veja bem, quando eu me referi do Sanatório Meduno, o doutor Clidenot, que era um homem de gosto refinado, um grande intelectual, médico, foi político, certo? E ele fez uma grande festa para comemorar o jubileu de prata do Sanatório Meduna, e eu cantava no coral na época, eu fiz um coral de 100 vozes, e trouxe, inclusive, a Elisete Cardoso, e muitos convidados, amigos dele, do Rio de Janeiro, de outros lugares do país, jornalistas, enfim, principalmente políticos também, escritores, e algumas pessoas aqui eu vi criticando porque dentro o jantar, no cardápio, foi servido carne de bode. Ora, carne de bode. E o povo de fora, só o daqui criticou. O de fora achou uma delícia, porque realmente estava muito delicioso. Tá certo? Então, as pessoas, além da cajuína, além de dizer cajuína, mas não é somente a cajuína, nós temos várias iguarias, né, que fazem a nossa culinária muito deliciosa também. Mas nós temos as manifestações de cultura popular, essas manifestações populares que não é valorizada pelas elites, né? Então, você olha bem aqui, você compara bem aqui com Recife, por exemplo. Recife, você tem os blocos de maracatu, as agremiações de maracatu, e você tem de frevo também, são agremiações registradas, são clubes, né, associações, e quem dirige são pessoas, são cultas, são intelectuais. Aqui no Maranhão nós temos o Bumba Meu Boi, nós temos o reggae, nós temos o tambor de crioulo, mas sobretudo o Bumba Meu Boi, que é o produto assim cultural estilizado, de exportação, de atração, de espetáculo bonito de ver, né, pelo turista, apesar do Bumba Meu Boi ser originado no Piauí, e o Maranhão trabalha isso muito bem, né, um espetáculo, transforma isso em um espetáculo muito bonito, e a gente observa que lá pessoas de todos os estratos sociais valorizam muito. Eu vi uma certa vez um jovem que era filho do procurador da República, e ele saiu do carro e saiu dançando, acompanhando o boi. Aqui a gente vê os membros da elite que enxergam essa manifestação que nós temos aqui, né? Também do reizado, também do Bumba Meu Boi, de várias outras danças que nós temos, do cavalo piancó, do samba de cumbuca, né? Do boi de matraca. Eles veem isso como uma coisa de periferia e, portanto, sem valor. Então, com isto, nós nos ressentimos de ter esses elementos vivos da nossa cultura popular que ajudam a nos identificar e amar essa cidade. Então, isso vai se perdendo ao longo do tempo, porque, apesar do esforço de gestores que estão à frente dos órgãos, que têm a função de implementar e proteger a cultura, e esses grupos também, ainda é muito pouco, né? Então, eu acredito que esse sentimento de amar a cidade, suas tradições, as suas manifestações, e, portanto, ter essa identidade, esse sentimento de pertencimento, só vai acontecer quando a gente estiver no processo de educação, nas escolas, esse cuidado de inserir nas grades curriculares disciplina que se voltem para
trabalhar sistematicamente a cultura do nosso estado, a cultura da nossa cidade. Então, muita gente não sabe sequer onde foi que surgiu Teresina, ele não sabe. Então, muito jovem que fica da sua zona de conforto, né, do seu apartamento, na zona nobre da cidade, para o shopping, né, ou para aqueles espaços, né, tido como típicos significados como de elite. E se chega alguém que procura mais alguma coisa, ele não sabe. Até a coisa mais elementar. Eu cito sempre um exemplo que eu estava numa roda de pessoas há uns 15 anos, e onde tinha duas amigas médicas e uma jornalista de fora, e ela perguntou, então, por que Teresina ficava no sertão? E a colega disse, olha, o Bernardo é professor de História do Piauí, pode responder. Uma pergunta como essa poderia ser respondida por qualquer teresinense, por qualquer piauiense que tenha passado, pelo menos, pelo ensino fundamental. Né? Isso as pessoas não sabem. E não sabem. Então, eu acho que a imprensa cumpre um papel importante naquele momento, mas só naquele momento ali, do aniversário de Teresina, no momento da Batalha do Genipapo, do Dia do Piauí, e depois volta tudo de novo, as pessoas sabem o Dia do Piauí, mas não sabem por que é o Dia do Piauí. Sabe o feriado 16 de agosto, mas não conhece minimamente a história de Teresina. Bernardo, as interações aqui estão deliciosas, viu? Também, o Elbert Maciel, o doutor Elbert Maciel, ele chama a atenção da importância de se resgatar os nomes originais das ruas de Teresina, né? O Alípio Brandão Neto, ele diz o seguinte, que como capital jovem, Teresina sempre teve raízes humanas no interior do estado. Até que ponto esse fato tem interferido na formação cultural própria da nossa cidade? Já podemos dizer que temos uma geração genuinamente de teresinenses? E o Gisleno Feitosa, ele pergunta se o polo de saúde, que funciona como, né, atração, né, é uma identidade ou um conflito cultural. Aí você fica à vontade para tecer considerações, anote aí e veja se você teria alguma coisa a... Eu vou duas coisas. Primeiro, eu acho que o doutor Elbert Maciel, um abraço, ele tem razão, porque Teresina é uma característica do teresinense, do piauiense, querer desqualificar os nomes originais dos lugares e das coisas. Isto é muito ruim. Né? Então, aqui em Teresina sofreu esse processo de ter expropriado os nomes originais das ruas, dos espaços públicos. Então, Praça Pedro II, que era a praça aqui da BAN, Praça Uruguaiana, que hoje é a Praça Rio Branco, Rua da Estrela, Desembargador Freitas, Rua da Glória, Lisandro Nogueira, Rua Grande, enfim, Rua Bela. Então, esses nomes tão bonitos e tão originais que poderiam ser preservados como em qualquer outra cidade, né, outra capital. Mas eles acham que tem que tirar para homenagear nomes políticos. Nada contra homens que deram contribuição para a história dessa cidade. Mas você tem como homenageá-los porque a cidade está crescendo, a cidade não parou de crescer o tempo todo. O perímetro urbano ele vai se alargando cada vez mais. Então, novos logradouros públicos, novas ruas, avenidas, enfim, prédios vão surgindo. Mas tenta se desqualificar. Tem aqui um bairro chamado Morro da Esperança. Era Morro do Urubu. Então, por que não pode ser Morro do Urubu? Um dos lugares mais bonitos, naturais do Piauí é a Cachoeira do Urubu. Nem por isso ela deixa de ser bela. Tá certo? Então, a outra característica que a gente observa de Teresina é que Teresina é uma cidade formada muito, né, eu não poderia dizer hoje, em termos percentuais, por pessoas de fora, dada a própria posição geográfica. Então, a cidade que fica aqui no limite territorial com outro estado, e que ele atrai, né, aliás, Teresina ela foi fundada aqui exatamente para tirar uma importância, né, econômica comercial de Caxias, nessa região, e Teresina atrai como um polo de saúde importante e atrai como uma cidade também de educação, também significativa, muito importante, então atrai uma população
que vem em busca de estudo, em busca de saúde e realização de negócios também. Então, termina sendo uma cidade constituída de muita gente que não nasceu em Teresina. Mas aquele que vem, que se estabelece aqui, tem o dever, como nós, de amá-la da mesma forma, porque realmente é a cidade que acolhe cada um, né? Cada um que vem, seja do Brasil, seja do sul do país, ou seja de outro país, ou de outro, do interior do Piauí, ou de qualquer parte do Brasil, sempre Teresina nos acolhe muito bem, de braços abertos. Eu acho que isso a gente não pode ser ingrato, né? Um dos piores sentimentos do homem é ingratidão. Certo, muito bem. Eu vou trazer agora uma discussão que você até já puxou, mas assim, eu queria que a gente fizesse essa discussão de forma mais, digamos assim, centralizada, pela importância que tem, né? Porque, veja, algumas capitais brasileiras, e em especial no Nordeste, que é mais próximo a gente, essas cidades, elas associaram a preservação do patrimônio histórico, a sua cara, a sua identidade, com o investimento na modernização, né? Isso, é claro que essa questão tem a ver também com interesses econômicos de explorar a indústria do turismo. Só que esse processo, ele é atravessado por tensões, ele não é um processo simples, né? Essas tensões, elas se dão, seja entre o proprietário, por exemplo, que você citou, o proprietário de um imóvel, que acha, do ponto de vista imediato, que é mais negócio ele derrubar aquele imóvel, né, para fazer um estacionamento. Então, tem essa tensão entre o proprietário e o poder público, se pode dizer isso. Há também a tensão motivada pela especulação imobiliária, na medida em que a cidade ela fica mais... Ela tem mais acesso a recursos e a políticas públicas e a aparelhos públicos, isso acaba valorizando, né, aquele território, e isso acaba funcionando como, digamos assim, uma força que expulsa os moradores originários, né, porque assim fica tão valorizado aquele terreno que o dono, o proprietário, acaba se desfazendo, né, daquele imóvel para... né? Porque gosta da ideia, né, da especulação imobiliária que favorece isso. Então, assim, essa tensão, como você acha, como é que Teresina, qual é a sua perspectiva, como é que Teresina está tratando dessa questão, essa relação, eu diria assim, dialética, entre você preservar a memória e você investir no que a gente chama de desenvolvimento, seja de progresso, né, de forma a atrair o turismo, por exemplo, né? Dentro daquela perspectiva que a gente até já conversou, né, de que o que o turista quer encontrar quando ele se dirige a uma cidade. Eu queria que você tecesse comentários exatamente sobre isso, porque esse processo que a gente chama, a forma de se resolver esse tensionamento, em algumas capitais, ele tem se dado através do processo que a gente chama de revitalização do centro da cidade, né? E que até onde a gente percebe, assim, intuitivamente, digamos assim, tem dado certo. Por que Teresina, o que acontece aqui que Teresina não consegue dar esse passo concreto? Ok, essa é uma discussão muito complexa e muito recorrente, né, contemporaneamente.
o progresso, né, ou a modernidade, como esse conjunto de transformações, de implementos numa cidade, do ponto de vista da sua funcionalidade, do ponto de vista do seu pragmatismo, mas do ponto de vista também dos interesses econômicos, né? Então, eu acho que não tem havido uma discussão mais madura com setores, né, que pode dar uma contribuição maior, né, para a gestão pública como sendo o responsável maior pela gerenciamento, né? A gente discute muito pouco, ou muita gente nem sabe que existe um chamado código de postura, né, no município, que é uma lei que disciplina esses espaços também, como isso foi elaborado também. Então, é preciso, eu acho, que haver uma discussão com a parte de gestão, com a parte de intelectuais, com universidades, né, com arquitetos, com defensores do meio ambiente, porque a questão é do meio ambiente, mas não é só do meio ambiente, né, do ponto de vista ecológico, né, o meio ambiente também passa por essa questão da poluição visual, assim, da descaracterização, da desfiguração desse espaço físico. Então, é importante a memória para a identidade de uma cidade, para a história de uma cidade também. Então, o progresso, a modernidade, ela é importante porque ela traz, né, benefícios do ponto de vista técnico, operacional, do funcionamento dessa cidade. Mas você não deve ser feito a qualquer preço. Não pode ser feito a qualquer preço. Você tem que respeitar, vamos dizer assim, tem que respeitar a memória da cidade, preservando aquilo que existe de materialidade, pelo menos, né, de materialidade, que possam representar essa identidade, possam representar essa historicidade em um determinado momento. E que as pessoas possam ver ali um marco que representa, com o qual ele tem identidade. Até falava daquilo, do lugar ou não lugar. Um antropólogo, né, francês, Marc Augé, diz, o que é o espaço físico pode ser um lugar para mim, pode não ser um lugar para outro. Para ser um lugar para mim, eu tenho que ter um aspecto relacional, identitário e histórico com aquele lugar. Então, no momento que você dessegura ele, você expropria essas pessoas da identidade com aquele lugar. Então, a gente vê, assim, coisas que foram feitas, assim, em nome Você vê, por exemplo, em frente ao Karnak, tinha um casarão épico, né? Que disseram que ali ia ser edificado uma outra edificação, não sei. Aquilo está com mais de 20 anos em frente à sede do governo do Estado. Um estacionamento horrível, né, no centro da cidade. Então, você vê o quê? Você vê, para se colocar um itinerário, um programa de itinerário da rede de transporte de ônibus urbanos, e que antes não era assim, mas atendendo certamente à reivindicação, não sei se da população, creio que a população não tenha sido ouvida nesse sentido, mas pode ser que tenha sido ouvido, talvez, os empresários de ônibus, e colocaram, então, na Areolino de Abreu e passando em frente ao Museu Histórico do Piauí. Se colocou uma parada de ônibus. Eu acho que o gestor que pensa assim, que coloca uma parada de ônibus, né, bota dentro, onde você tem várias outras vias no centro que poderiam servir como alternativas, né, para se criar esse planejamento, né, para o sistema viário urbano de Teresina, e coloca, acho que ele não tem o apreço, o amor, né, com aquela casa de cultura. Não só, o prédio em si, ele foi um palácio provincial, a primeira sede do governo, ela foi o Tribunal de Justiça, sede de outro poder, foi sede de dois poderes, né, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E hoje é a principal casa de cultura do ponto de vista da materialidade da nossa história, porque ali é um museu histórico, ali estão peças que são antigas, que vão se deteriorar com a fuligem do ozônio. Então, uma casa de cultura que tem, apesar do esforço da diretora Dora Medeiros, que tem feito um trabalho brilhante nesse sentido, um esforço, uma batalhadora nesse sentido, você tem uma casa de cultura que fica o tempo todo fechada, porque não pode abrir, porque ali está um ônibus parando, né, de 5 minutos, ou está um atrás do outro. Então, por aí, eu vi outras coisas também, que é a preservação que tem que ser feita. Então, existem certas coisas, às vezes, de órgão público, que a gente fica, às vezes, sem entender.
Quando foi para se inaugurar a Ponte do Meio, ali, dando da Frei Serafim para ligar a Zona Leste, o Ministério Público, que a gente soube, né, que foi noticiado, que estava entrando com a ação de embargar a obra por causa de umas 15 carnaúbas que foram transplantadas. E a gente não viu, pelo menos a gente não tomou conhecimento, se essa mesma instituição procurava multar quem estava poluindo o rio. Embaixo da ponte tinha um rio envenenado, poluído, está até hoje. Né? Os aguapés estão aí denunciando todo ano, aumentando cada vez mais. Então, a gente vê, isso é modernidade ou é preservação? Então, não é só preservação da memória, é a preservação da cidade com o cuidado que ela deve ter. Então, como era uma área de lazer, né? Teresina não tem praia, então os 2 rios se constituíam como opção de lazer e entretenimento aos domingos para os banhos. Então, os 2 hoje estão poluídos exatamente no leito em que permeia ali a parte urbana da cidade. Então, Rio Puti, as pessoas, a altura da Primavera até a curva ali do Cefap, onde as pessoas se banhavam, tinha barraca, né? Mesmo tinha as coroas do Parnaíba também, né? Quem não lembra do vôlei bar, né? Com show de rock, com serestas e tudo. Então, por quê? Então, às vezes a gente vê assim determinadas ações que a gente fica procurando entender o sentido assim, mais lógico, mais racional da coisa. Então, essa questão de passar por cima o progresso sair, não, é porque é importante, porque isso vai ter o desenvolvimento, isso é a modernidade. Você tem Teresina é uma cidade esparramada, uma cidade muito que ocupa um espaço físico muito grande. Só de uns 20 anos para cá que a cidade, uns 15 anos, mais recente, é que a cidade começa a ser mais verticalizada. Então, você tem verdadeiros espaços, né, ociosos dentro da cidade, são verdadeiros latifúndios urbanos, né, de pessoas que têm esse tipo de propriedade ou conseguem aforar um terrenos e que termina sendo aquela população mais carente, sendo expulsa do perímetro urbano da cidade e através da chamada política de habitação, né, para diminuir esse déficit habitacional. Então, você vê assim, você tem lá no Porto Alegre, olha a distância, lá no Porto Alegre, Esplanada, mesmo agora que está, assim, tudo bem, está ligando agora com a ocupação, mas quando foi criado um espaço muito longe, né, onde você não tem um processo de continuidade do que a gente chama de urbanização. Você tem lá o distrito como a Usina Santana, que são, da parte do Grande Liceu, são mais de 6 quilômetros, não tem sentido ali, devia ser emancipado, que é um local com a zona de urbanização, que tem indústrias, que tem comércio, que tem colégios, e que poderia ser emancipado, que é um bairro muito distante, né, do perímetro urbano da cidade, e que poderia ser emancipado, que é maior do que várias cidades que foram emancipadas. A região da Santa Maria da Codipe. O Disseu, já não digo que o Disseu condensou, né, ficou ligado. Já se integrou. Então, você tem entre esses bairros áreas enormes, que exatamente por conta da especulação imobiliária, não é tanto pela questão do relevo, do acidente geográfico, que pode inviabilizar, não é isso. A questão é pela especulação imobiliária. Então, você tem sendo suprimido, colocando, vamos dizer assim, aquilo que seria a modernidade, que seria o progresso, para o funcionamento da cidade, assim, passando por cima daquilo que é importante preservar, como memória dessa cidade. Então, é uma coisa para ser discutida, porque nós somos uma cidade que já tem a cidade verde do Brasil, que o Cláudio Neto chamou, mas já somos, creio que não, pela quantidade de verde. Então, nós temos vários condomínios residenciais fora da cidade que há um desmatamento. Então, cada vez mais que vai havendo esse desmatamento, cada desmatamento que é feito para implantar, assentar aquele condomínio, com certeza as construtoras, as empresas imobiliárias, elas deveriam ter, e devem ter a obrigação de fazer um reflorestamento, um replantio em alguma área da cidade correspondente à quantidade de árvores que foram derrubadas. Isso a gente não vê, pelo menos se existe, a gente não vê, entendeu? Então, acho que precisa se pensar a cidade
no sentido do planejamento atual para o futuro, mas preservando aquilo que ela ainda resta de identitário, né, de identidade para si e para nós, como habitantes dessa cidade, e não destruir tudo. Né? É preciso salvar o que ainda resta ainda, né? Porque vou voltar, nós corremos o risco de sermos uma capital que nós não temos um sítio histórico. Qual o sítio histórico? Talvez a Praça Pedro II, revitalizar. Várias cidades realmente criaram essa questão o Pelourinho, o Projeto Mais Viver, em São Luís. Mas revitalizado, no meu entendimento, não significa simplesmente recuperar a paisagem arquitetônica, que é importante. Sim. Significa você criar atividades socioeconômicas, culturais, que possa trazer a população a frequentar novamente aquele espaço. E a gente vê hoje a Prefeitura de Teresina fazendo um esforço, acho que até oferecendo alguma vantagem, para que as pessoas voltem a residir no centro. Porque à medida que você expulsa, entre aspas, né, essa população do perímetro urbano lá para a periferia, de uma forma impositiva, né, porque não é preciso expropriar não sei quantas famílias, muita gente, para construir um novo aeroporto, porque essa polêmica de Teresina já poderia, pelo tempo que ela existe, já daria tempo de ter construído um outro aeroporto aqui nas proximidades. Né? Essa população, aí os serviços essenciais, eles têm que existirem, né? A obrigação do Estado, né? Para isso, da escola, da assistência médica, do transporte coletivo, da água, da iluminação, e aí se torna a cidade muito fragmentada, muito espaçosa em termos da ocupação. E pouco densa, né? Muito, e cheia de muitos espaços, né? Vazios. É verdade. São preenchidos por conta da especulação imobiliária. Existe legislação para isso, para preservar? Vamos discutir. Cadê o plano estrutural e cadê eu estou dizendo isso do ponto de vista da ocupação do espaço físico, mas do ponto de vista do comportamento da conduta. Existe o Código de Postura do município, que realmente muita gente não conhece, como ele foi feito, que está lá disciplinando o que pode e o que não pode dentro de determinados espaços. Certo. Bernardo, olha, tá uma delícia a nossa conversa, mas estão me avisando aqui que nós já passamos de 1 hora e que já é chegada a hora da gente começar a entrar em processo de conclusão. E eu queria pedir também que, assim, muitas interações aqui, muito interessantes. O Mauro Sampaio me perguntando para que time eu torço. Mauro, eu sou do Piauí, eu torço pelo Piauizão Vibrante, o Enxuga-Rato. Então, eu queria o seguinte, só fazer uma última observação, Bernardo, e aí eu passo para você concluir. Primeiro, assim, o professor Dalton Macambira, que é seu colega também, nosso amigo, né, professor de História da UFP, é o presidente da Fundação Maurício Grabois, e ele publicamente aqui agradeceu a sua gentileza em aceitar esse convite, né, porque esse projeto chamado Cadernos de Teresina, que a gente está levando enquanto Fundação Maurício Grabois, está levando aqui, a ideia é exatamente essa, é trazer pessoas que estudem, que tenham um conhecimento técnico, digamos assim, intelectual, mas que, acima de tudo, gostem da cidade, para que a gente possa fazer essa discussão, não apenas do ponto de vista técnico, porque, como você diz na história social, assim, quando você olha a história apenas a partir dos grandes feitos, você não capta a emoção e a paixão daquela história vivida, né? Uma coisa mais ou menos assim, você coloca na sua dissertação, né? E aí a Maurício Grabois está trazendo esse projeto todas as terças-feiras. Hoje a gente teve um problema operacional, porque tanto eu quanto o Bernardo estamos estreando aqui, né, no Caderno de Teresina. A gente atrasou um pouquinho, mas aí toda terça-feira, às 17h30, a gente tem essas lives, e aí a gente vai divulgar. E eu queria pedir encarecidamente aos meus amigos que
que estão aqui assistindo, que gostaram, que compartilhem essa live nas suas redes sociais, porque essa discussão ela precisa crescer, né? Você não precisa concordar com a gente, mas é preciso que o debate se estabeleça, né? É preciso que o debate se estabeleça, porque é disso que estamos precisados, né? E Bernardo, só a guisa de conclusão, eu só queria fazer uma observação em relação a tudo isso que você falou, né? É que, assim, todas as cidades em que esse processo, digamos assim, de revitalização funcionou e que isso está tendo uma resposta econômica, do ponto de vista do turismo, a intervenção do poder público foi exatamente no sentido de preservar aquilo que a cidade tem de diferente. Seja a sua culinária, seja a forma como a sociedade ela foi construindo, né, os seus modos de viver, de coabitar e de habitar. Por exemplo, uma coisa que chama a atenção, os mercados públicos. Os mercados públicos, em qualquer lugar do mundo que você viaje, numa cidade turística, é um ponto assim, de confluência de pessoas. São visitados. Então, há um investimento deliberado de você manter esses espaços, assim, obviamente que dotando de algumas, como você disse, alguns confortos para que possa receber bem o turista. Mas, olha, uma cidade assim que 10 entre 10 pessoas citam como um exemplo de modernidade, de uma cidade moderna, que investe né, é Curitiba. E Curitiba, Curitiba, por exemplo, todo esse centro histórico, digamos assim, onde funciona, o turismo funciona, ele tá num perímetro de 8 quilômetros. Quer dizer, que é o que normalmente acontece, o que acontece em Teresina. Se a gente olhar o nosso sítio histórico, pega ali onde a cidade começou, Praça da Bandeira, o mercado, tem o arquivo, tem a igreja, né? Aí anda mais um pouquinho, mas não é muito longe, aí tem a Praça Saraiva, né? Tem a catedral. Mas, enfim, houve esse investimento e, por exemplo, você tem uma biblioteca, a biblioteca pública de Curitiba está no roteiro, as pessoas vão conhecer. Eu pessoalmente, eu estudei muito, eu utilizei muito a biblioteca Cromwell de Carvalho, ali na Praça do Fripisa, né? É um ponto que faz parte da minha memória afetiva do lugar de Teresina, né? E, assim, eu gostaria muito, assim, de levar meus filhos, por exemplo, para visitar a biblioteca e dizer, olha, nessa sala aqui eu li toda a literatura que era disponível. Você está entendendo? Então, assim, as pessoas viajam para uma cidade para conhecer a cidade, né? É como você diz, quando na Justiça Federal, eu trabalhando lá, a gente recebia autoridades de fora do Piauí, eles não queriam saber de ir para restaurantes e pedir pratos que eles poderiam comer em qualquer lugar do Brasil. E talvez até melhores, né? Mais bem feitos do ponto de vista da sofisticação. Eles queriam comer aquilo, o que é que tem típico aqui? É capote com arroz? É Maria Isabel? É a nossa carne de sol? O nosso baião é diferente do Ceará? Essas eram as demandas que eles pediam para a gente, que a gente organizava, digamos assim, essa vivência dele aqui para conhecer a cidade, né? Enfim, eu acho que esse debate assim está maravilhoso. Eu acho que a gente pode, inclusive, ele precisa continuar. Eu acho que talvez a Maurício Grabois convide você novamente, Bernardo, para a gente continuar esse assunto, né? E eu quero agradecer muito a você. Você é uma pessoa muito querida, né? Desde muito tempo você sabe disso. Né? Agradecer a todas as pessoas que participaram, que interagiram nessa live. Pedir novamente que essa live, essa conversa, ela não fique só agora, que ela possa ser multiplicada e que possa ser discutida. Eu acho que nem todo mundo, acho que foi contemplado, algumas discussões aqui foram levantadas,
Um pouco também eu assumo, talvez pela minha ainda meu incipiente conhecimento de manejar, né, essa tecnologia toda, né, de repassar. Mas, enfim, eu estou muito feliz, agradeço muito essa iniciativa eu acho que faz bem para a cidade essa iniciativa da Fundação Maurício Grabois em criar esse projeto Caderno de Teresina. Então, muito obrigada, Bernardo, muito obrigada a todos, e vou passar para você para as suas palavras finais. Eu quero dar aqui um abraço ao Mauro Sampaio, Fabrício, Gislene e todos que estão nos assistindo. Só antes de me despedir, né, dizer que eu não entendo o turismo desvinculado, de ser desarticulado. Então, o turismo hoje é uma das principais fontes geradoras de renda, de riqueza nos países, cidades, né, que vivem essencialmente do turismo. Mas você tem que organizar. Então, você não basta só dizer que Teresina é uma cidade que tem um polo de saúde desenvolvido, que é um centro universitário. Você tem que articular esses espaços de preservação com a cultura popular. O mercado é um lugar que você pode ter a oportunidade de conhecer melhor a cidade através dos personagens, né, em todo lugar. Se você vai no mercado de São Paulo, no mercado de Belo Horizonte, realmente é um ponto obrigatório no roteiro turístico, né? Então, o mercado deve ser um ponto assim. Então você tem que articular esses espaços que têm esse significado histórico com a cultura, sobretudo a cultura popular, através de eventos, da preservação de grupos folclóricos, de shows, né, que seja valorizada a nossa cultura local e que seja vendido comercialmente a nossa culinária, né, os nossos produtos também. A gente tem, lembrando aqui o exemplo de uma política de governo, de um projeto que deu certo, que foi acho que foi o Prodarte, não sei, que organizou os oleiros lá do Porto Velho. Você tinha um bairro muito carente, ainda é muito carente, mas tinha aquelas pessoas que viviam exatamente do barro, da produção. Ele não produziu só adobe e tijolos. Eles tinham uma capacidade artística, criativa, estética. Então, foi preciso o Estado chegar e organizar para que eles pudessem ter a condição de viver daquele produto, da sua criação, da sua arte. Então, ele não somente vende um produto, né, um produto do ponto de vista material, que nos identifica, né, é uma arte ceramista. O nosso artesanato, ele é muito rico, ele é muito refinado. Se nós pegarmos, não vou fazer a comparação aqui, mas para não ferir, assim, mas se nós pegarmos o nosso artesanato, sobretudo a de madeira, a arte santeira, por exemplo, né, e que se compararmos com outros estados, o nosso é muito melhor, muito mais bem acabado, né? A arte ceramista é outra também. Além de a culinária que você já mencionou. Então, é preciso você articular o espaço histórico com os eventos que representam essa cultura, com os produtos comerciais e os sujeitos. Então, revitalizar a cidade é dar oportunidade para que haja essa articulação. Senão, isso não vai acontecer. E turismo só funciona se for dessa forma, né? Eu quero aqui agradecer a oportunidade, é muito bom falar, é gostoso falar da nossa cidade, falar dos sujeitos que são esquecidos, né, dentro da produção mesmo oficial, de uma história oficial. A gente falou muito pouco das prostitutas, quem sabe na outra oportunidade a gente possa falar mais especificamente dos cabarés, né, da poemia, dos cabarés, e dos clientes, né, dos sujeitos que fazem a noite. É um tema que caberia aí, né, para se trabalhar. E agradecer a todos que tiveram atenção conosco também, a Fundação Maurício Grabois, né, pelo projeto, ao professor Dalton, meu amigo Dalton, pelo trabalho que vem desenvolvendo, né, à frente desse projeto, e lhe agradecer, querida, pela oportunidade, pelo convite de ter acreditado que eu poderia aqui vir até o seu encontro aqui, através da online, né, através dessas tecnologias que a gente não domina muito, para poder falar da nossa cidade. Nós somos de uma época do mimeógrafo e da xerox, né? Nós não temos muito manejo, muita familiaridade. Aliás, é uma coisa que a tecnologia, só para fechar,
a tecnologia dá um preço muito grande. Então, hoje nós vivemos um isolamento social impositivo, mas a tecnologia, ela tem, por um lado, o pragmatismo da utilidade, né, do tempo, da distância, de encurtar tudo isso, mas ela impõe o isolamento também social, e por conta disso, a meu ver, as pessoas vão cada vez mais caindo na depressão, porque é diferente eu assistir um filme com um monte de gente, né? E ao cinema, entrar numa fila, comer pipoca, sair comentado, do que eu posso ter o conforto de estar na minha casa, parar, repetir a cena, mas não é a mesma coisa. E aí a gente vê o preço, né? Tem um preço. A gente vê esse isolamento também. Mais um abraço para todo mundo, uma boa noite, e espero que vocês compartilhem essa live e a gente possa, em outros momentos, estar falando da nossa cidade. Um beijo. Tá, um beijo, obrigada, gente. E eu acho que nós nos saímos bem, viu, Bernardo? Apesar de tudo. Tchau, gente. Obrigada.